Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Acho que eu queria agradecer à comissão organizadora, né, o ECOA, por me fazer esse convite. E eu agradecer principalmente os colegas que apresentaram antes de mim, porque parece que foi combinado, mas não foi. Que eu acho que a sinergia de tudo que foi falado até agora com o que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, acho que a gente, só de estar nesse ambiente aqui acadêmico, né, em um auditório aqui tão bonito, tão bem montado, a gente se sente até mais inteligente. Assim, eu estava brincando só de vir para cá ontem, assim, esse meio acadêmico, né, esse campus bonito, nossa, já respira essa massa crítica pensante, né, que tem na universidade, e é muito gostoso sentir isso. E fiquei inspirado e trouxe aqui uma brincadeira, né, do Terra Vista, né? Será que 500 anos depois a gente ainda consegue se reinventar? E falar um pouco para vocês do impacto do onshore brasileiro nessa discussão da transição energética e do desenvolvimento. Um breve disclaimer, que fique registrado. E como é que funciona essa matriz elétrica brasileira, né? A gente fala muito da sazonalidade, da intermitência. A gente vê nesse gráfico aqui super interessante de 2000 aproximadamente até 2023, a nossa principal, né, fonte a hidrelétrica, um episódio fúnebre aqui que eu acho que muita gente se lembra, o apagão de 2001, né, você acaba com a hidrelétrica, não tem ninguém para entrar de backup, e a gente vê, né, aí ao longo de 2 décadas, como que a nossa matriz se comporta, como que as fontes térmicas entram de maneira complementar, e essa intermitência, né, que a gente tem natural das renováveis, são, como o próprio nome diz, são da natureza, né, a natureza é cíclica, né, na sua essência. Então, quando chove, está tudo bem. A gente tem uma matriz com 80% hídrica. Isso foi no mês de maio do ano passado, que eu tirei essas informações do site da ONS. E a gente vê 80%, né, dessa fonte hídrica, e aí uns 20% aqui distribuído entre térmicas e renováveis. No caso aqui, estava de noite, a eólica estava predominando. E quando a gente olha, né, essa diversidade, né, e essa aptidão energética de cada região do subsistema, são esses gráficos que a gente tem, né? No Nordeste, uma matriz muito diversificada, né, diferente. No Norte, a hídrica muito forte nessa época de chuva. E aqui no Sul também, Sudeste e Centro-Oeste, com uma fatia gorda aqui já de importação. E aqui é 60% dessa matriz hídrica. E a térmica, essa fatiazinha laranja, sempre ali, né, encaixada, ali, uma cunha. Né? Quando a gente vai para a seca, a figura muda. Então, na hora que essa figura muda na seca, quando a gente fala, né, da nossa capacidade instalada ser 80% renovável, isso é louvável. O Brasil é um exemplo para o mundo. Eu acho que foi muito bem dito aqui pela Fernanda, a quantidade de CO2 que a gente emite por quilo de barril, de 14 quilos de CO2, isso não é nem o alvo de muitas empresas em 2030. Grandes petroleiras almejam chegar a 2030 com números abaixo de 20. Hoje o Brasil já tem abaixo de 14. Uma matriz dessa forma. E aqui, é claro, durante a seca, a gente precisa de fontes despacháveis. A térmica faz esse papel muito bem no nosso país. E é um pouco disso que eu quero compartilhar mais com vocês. O impacto no Norte e Nordeste é de mais de 30% durante a época de seca no país. As importações passam de 50% no sul do país. E aqui a gente tem a térmica com 15% e no Sudeste e Centro-Oeste com 23% aproximadamente. Então, isso é um pouco da situação do Brasil. E essa transição energética que a gente tanto discute, ela é igual para todo mundo, né? Ontem eu vi esse gráfico na palestra do professor Winston, fiz questão de colocar aqui, porque eu acho que ele representa justamente o link que eu precisava para mostrar que a principal continente em expansão nas previsões compartilhadas aqui, a China já teve a sua grande expansão aqui a partir da década de 50, a gente vê isso aqui praticamente proporcional com a emissão de CO2, a implementação do carvão como principal fonte energética, ou uma das, de onde são fabricadas as nossas placas solares, que foi apontado também brilhantemente aqui pela Marina. Então a gente vê a África aqui despontando e aqui a Ásia. Mas essa transição energética, de fato, ela é igual para todo mundo? Se a gente olha para um mapa do globo, né, muito bem elaborada essa compilação do Scott Finker, talvez uma das pessoas mais brilhantes que eu acho no discurso de transição energética ou do desafio, né, o trilema energético também. Esse gráfico, cada conjunto de cor reflete a renda per capita anual. Tá? Então, amarelo são pessoas que ganham menos de $1.000 por ano, vermelho de 1.000 a 4.000, roxo de 4.000 a 12.000 e azul acima de 12.000. Nessa escala de cada cor, você tem as cores mais claras dos maiores centros de densidade demográfica.
Então, quanto mais claro, novamente vão aparecer as capitais, né? Então, o que a gente vê é um pequeno núcleo aqui, né, de alta renda, de baixa concentração, ditando como vai ser a transição energética para o resto do mundo. Isso é muito perigoso, porque a transição energética de um não é a mesma transição energética de outro. Então, o que a gente pode imaginar num continente africano com a maior concentração de pessoas com menos poder per capita do planeta, sofrendo a maior aceleração de crescimento populacional nos próximos anos, nas próximas décadas? Como que a gente vai exigir que isso tudo seja verde? Seria hipocrisia nossa cercear essa população de acesso à eletricidade. Tem gente aqui na Ásia, onde também é extrema pobreza, está cozinhando com carvão dentro de uma cabana com uma infinidade de problemas respiratórios em crianças e mulheres que não conseguem nem sair para trabalhar hoje em dia. Tem uma questão de empoderamento feminino gigantesco adicional acontecendo aqui nesses países. Então, a pobreza elétrica é muito pior do que todos os outros fatores que a gente pode levantar. É claro que isso tudo tem que ser feito de maneira consciente. E eu trago alguns exemplos aqui de como o desenvolvimento, né, pode contribuir não só para a transição energética, mas também para o desenvolvimento socioeconômico das regiões. Essa é uma foto, é a capa da revista da APG, que é a Associação Americana de Geólogos do Petróleo, de 2021, mostrando o complexo do Parnaíba, né, no Maranhão do Brasil, o maior complexo termoelétrico em ciclo combinado do país, são 2 GB de capacidade totalmente em ciclo combinado, o último, 100 megas praticamente, está em construção, Parnaíba 6, o resto todo é operacional há mais de 10 anos, né, foram incremental. Então, começou em 2013 a geração de eletricidade aqui, alimentada por campos de gás que estão aqui, literalmente embaixo dessa estrutura. Os campos de gás foram explorados, foi descoberto gás, o gás vem aqui para cima, gera eletricidade, 2 GB de capacidade aproximadamente, naquela fatia gorda laranja que está lá presente nas épocas de seca. O impacto socioeconômico positivo já foi comprovado nessa região, uma vez que a gente está isolado, está a 400 quilômetros de São Luís do Maranhão. Então, num lugar onde não tem outra indústria, o impacto é diretamente associado à implementação desse projeto térmico lá. E a gente vê aqui, né, o produto interno bruto do município de Santo Antônio dos Lopes, onde está o projeto principal, nos últimos 10 anos, aumentou em 1.700%. O salário médio mensal, 400%, e a gente vê essa mesma ordem de grandeza no valor adicionado bruto de serviço dos municípios limítrofes a Santo Antônio dos Lopes. Então, a transformação do onshore, ela não é só naquele ponto onde está, e sim em toda a região adjacente. E o mais bonito de ver é quando uma gestão pública eficiente e adequada converte esses recursos de royalties que estão aqui na linha azul proporcionalmente em despesas líquidas de educação e saúde. Então, é isso que a gente quer ver acontecer. Um dos papéis da indústria de óleo e gás no Brasil, de energia, é esse. E aqui é um exemplo da diversidade, né, e da segurança energética que traz. A segurança é muito clara na época da seca, e a diversidade. Aqui a gente tem painéis fotovoltaicos que alimentam as instalações de um dos clusters de produção de gás lá do Complexo do Parnaíba. No Amazonas, eu acho que eu queria agradecer a Mariana, especialmente, porque ela não poderia ter feito um prelúdio melhor em alguns pontos do que eu queria comentar com a Amazônia. Diretora, por favor, inclua o gás natural nas suas alternativas em estudo. Hoje, a Amazônia, ela tem o gás natural, ele é uma peça fundamental na transição energética da Amazônia. Se fala tanto aqui nos sistemas isolados, em sistemas que estão funcionando a diesel, né? 3 milhões de brasileiros rodando óleo diesel, milhões de litros de óleo diesel transportados nas veias do Amazonas, que são os rios. Imagina vazamento, pirataria, violência. Então, nessa mesma região, né, nas bacias do Amazonas, nas bacias sedimentares, geológicas, do Amazonas, Solimões e do Parnaíba, adjacente aqui, parte da Amazônia Legal, a gente tem aqui mais de 70% dos nossos recursos e reservas de gás natural do Brasil, já descobertos. Isso não é estimativa futura, isso já foi perfurado, descoberto, e boa parte disso está destinado a projetos existentes. Mais quase 85 BCM, né? Bilhões de metros cúbicos de gás, que somam aí cerca de 3 TCF. Então, são valores significativos. E como que a gente pode acessar esses sistemas isolados? A gente tem aqui alguns dos campos, Campos de Azulão, o complexo de Campos de Urucu, temos descobertas de Anebá, descobertas de Juruá, todas interligadas por via fluvial. Hoje, a gente conseguiu destravar um modelo de negócio de GNL através do modal rodoviário e estamos trabalhando para destravar o modelo
de GNL hidroviário, onde barcaças criogênicas poderiam levar o gás natural, uma fonte muito mais limpa do que o óleo diesel, para parte desses sistemas isolados. E essa transição já começou, como eu falei, no modal rodoviário. O projeto Azulão Jaguatirica, ele interliga via rodoviária o campo do Azulão até Jaguatirica 2, uma planta termoelétrica localizada no estado de Boa Vista, que, apesar da sua descoberta, o campo foi feito em 2004, ele só recebeu novos investimentos após a troca do operador em 2019 e, rapidamente, em 2 anos, ele iniciou a sua produção de gás para criogenia, transporte rodoviário, 1.100 quilômetros de carretas criogênicas, substituindo as carretas que levavam óleo diesel, atravessando a floresta amazônica e a reserva Uaimiri-Acroari, no coração da floresta, quebrando a independência de importação de energia para Boa Vista, que vivia tendo seus laboratórios, escolas e casas e frigoríficos sem eletricidade por conta de uma intermitência no seu fornecimento exterior. A única capital que era atendida no sistema isolado, com utilização de diesel para abastecimento, primeiro projeto de gás de Roraima, 2 bilhões de reais investidos, equivalente a aproximadamente 15% do PIB do Estado, uma redução de 36% das emissões de carbono, 38% do custo, a gente falou de uma transição justa, inclusiva, é isso aqui, redução do custo dessa energia. Então, o gás do projeto de Azulão, do campo de Azulão, aumentou a segurança energética do estado de Roraima. E é isso que a gente vislumbra fazer no futuro através de acessos fluviais e barcaças criogênicas. É uma das possibilidades que poderia estar sendo contemplada pelo Ministério de Minas e Energia e no desenvolvimento dessa nossa transição energética e como descarbonizar a Amazônia, tão importante. Porque não importa qual fonte a gente coloque, a gente sempre vai ter a questão da intermitência e a questão da despachabilidade de uma fonte segura. Então, como a gente pode continuar ajudando a descarbonizar o Brasil? Eu acho que já foi mencionado também a captura de carbono e o armazenamento, informações geológicas, ela permeia grande parte de todas as soluções e também os cenários onde tornam possível o net zero envolvem quase que obrigatoriamente a captura e o armazenamento de CO2 e, por nossa bênção e sorte do Brasil, a gente ainda pode criar novos modelos de negócio com isso. Esse é um mapa que mostra os pontos, são fontes estacionárias de CO2 distribuídas ao longo do país. E aqui esse sombreado que existe por cima aqui dos nossos bem conhecidos estados são as nossas bacias sedimentares onshore, as grandes bacias, as principais bacias em termos de área, né? Então elas estão localizadas justamente onde nós temos uma grande quantidade de fontes emissoras no Amazonas, nos nossos sistemas isolados. Podemos reduzir essas fontes emissoras adaptando-as a gás. No estado do Maranhão, onde já temos os projetos térmicos em funcionamento e um grande conhecimento geológico. E aqui um dos clusters com um potencial incrível, que é a própria Bacia do Paraná, com uma infinidade de fontes estacionárias aqui nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Então, eu acho que, além disso, como é que a gente pode ainda ajudar? Compartilhar aqui que parte, né, as receitas que foram recebidas, o retorno dos investimentos dos projetos termoelétricos foram utilizados para a construção do maior parque solar do Brasil, que entrou em operação essa semana. O Parque Futura 1, apresento para vocês, com 630 megawatts de capacidade instalada. São mais de 1,5 milhão de painéis solares em Juazeiro, no coração da Bahia, hoje em completa operação, e ainda vislumbramos no nosso portfólio outros projetos de energia renovável colocados aqui em Bahia e no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte. Então, era isso que eu queria compartilhar. Acho que vai ser uma discussão rica e obrigado.